Olá, muito boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí hoje mais uma vez para dar continuidade à nossa playlist O Evangelho no Lar. Hoje eu tô de. Meu cabelo tá ali na lavanderia. Tirei para lavar. Quando dá, a gente corta o cabelo, né? Impressionante. Deixa eu pausar essa musiquinha aqui, porque essa daqui tá fora do circuito aqui. Bom, gente, eu vou compartilhar com vocês aqui, depois a gente vai para a prece, mas eu acho que nesse prólogo aqui que eu sempre faço, acho que é importante dizer algumas palavras a respeito disso. Eu vinha nos desafios grandes de vida assim nos últimos meses e passei alguns dias em calma, né, enfrentando algumas coisas aí, mas tive uns dias de paz e calma e não sei o que lá. E hoje aconteceu um evento aqui em casa e não sei o que, e eu acabei ficando muito tenso, vibrando muito medo, muita insegurança por causa da situação e tal, e graças a Deus a coisa se encaminhou enfim, eu não sei se por conta disso aconteceu que agora há pouco eu estava me concentrando aqui, né, me preparando para fazer a prece e tal. E aí eu consegui, sabe, apartar a emoção daquele momento durante o dia de agora. Não sei explicar exatamente para vocês, mas eu consegui enxergar meio que como se eu estivesse me observando durante o dia, entende? Isso não foi consciente. Mas agora há pouco eu acabei notando como em poucas horas, né, esse tobogã emocional que rolou. E enfim, eu tava vendo acabei vendo um vídeo do que faleceu o Mujica, né, ex-presidente do Uruguai, e ele foi torturado durante algum tempo da sua vida por causa da ditadura militar, e ele então, quando perguntado se ele guardava rancores das agruras que ele sofreu, ele disse que é preciso sempre olhar adiante, é preciso sempre olhar para frente, que eu acho que é uma frase bastante inspiradora e que cabe naquilo que eu quero dizer aqui, que é exatamente o seguinte: a gente precisa ter uma continuidade nos processos, né, na nossa vida, nos nossos desafios, especialmente quando a gente tem tenha um cuidado consigo mesmo, vamos dizer assim, na medida em que você vai se conhecendo e na medida que você vai organizando a sua vida, né, vamos dizer assim, dentro dos parâmetros que lhe fazem bem, que lhe são saudáveis, né, naturalmente você começa a criar um parâmetro, como se fosse uma unidade, e tudo que sai dessa unidade, que sai um pouquinho fora dessa coisa que você está criando para você, que você está acostumado a viver em função de tudo, né? Você começa a perceber, nossa, olha o que está acontecendo, olha como que eu estou reagindo, né? E isso, na verdade, acaba sendo uma coisa tão interessante, porque efetivamente, do que eu estou querendo dizer, é como a gente consegue perceber que em poucas horas a gente pode mudar de uma vibração positiva para uma vibração extremamente ruim, dolorosa, negativa, triste, né? E obviamente isso vai impactar no nosso universo. Por quê? Porque a gente está inserido dentro de um ambiente, dentro de um universo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de lei de atração, enfim, né? Nesse sentido, seria o que? Se você está vibrando determinada coisa que é negativa, fatalmente você vai atrair situações para aquilo continuar vibrando, né? Então, efetivamente, ainda não tomei todas as medidas necessárias para que essa vibração mudasse, né? Ela vai ser tomada nos próximos dias, mas eu queria dizer com isso que é muito importante que a gente esteja alerta sobre como existem flutuações emocionais e como esse
sentido emocional, né? Como que esse emocional acaba sendo um gatilho incrível de criação da sua realidade. Então, assim, na medida em que você aciona esse gatilho de medo, tristeza, raiva, angústia, qualquer coisa do tipo, fatalmente você vai vibrar uma vibração, né? Uma onda de energia que seja simpática com isso. E isso, obviamente, vai te trazer situações, né, que vão te colocar à prova, vamos dizer assim, né? Tem uma frase que eu gosto muito, concluindo essa ideia, que é o seguinte: me fugiu a frase, eu estava pensando uma coisa falando outra, mas enfim, daqui a pouco eu lembro, eu falo para vocês. Me fugiu, me perdoem, eu atravessou um pensamento aqui, eu acabei me perdendo, já eu lembro, tá? Mas essas vibrações que nos afetam, né? Sim, lembrei o que era. É uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, que é o seguinte, assim: a vida precisa te ensinar algumas aulas, ela precisa te ensinar algumas coisas, né? A gente está aqui para evoluir, para lapidar a nossa consciência. E aí o que acontece? Quando você cria sua realidade a partir das suas crenças, da sua educação, enfim, da sua vida, né, de tudo que aconteceu na sua vida, em função da sua história, você tem uma vibração, e essa vibração vai trazer para você exatamente aquilo que você precisa para desenvolver. Então, de certa maneira, a gente cria a nossa realidade. E o que eu digo, aqui a frase que eu costumo dizer é isso, né? Que a vida, ela vai sempre encontrar uma maneira de te aplicar uma aula. Se você não aprende aquela coisa que a vida está tentando te ensinar, vai mudar a situação toda e não sei o que lá, mas continua a mesma vibração. Então, até que você aprenda, até que você desperte para essa problemática na tua vida e tente mudar isso. Tem um exemplo bem chulo, mas que funciona muito bem, que é assim, né? Muda a carniça, mas as moscas continuam as mesmas, sabe? Que é mais ou menos isso. Então, assim, a situação pode mudar, a situação muda totalmente, mas o ensinamento vem na mesma vibração, porque você continua vibrando, você continua acreditando naquelas coisas. E por conta disso, a vida continua reiterando aquela mesma situação para você de diversas maneiras, né? Então, e tudo por quê? Tudo por causa dos gatilhos emocionais. Então, a gente precisa, e eu estou dizendo tudo isso apenas para dizer uma coisa que eu acho que é mais importante de tudo, que é o seguinte: como a gente precisa se conhecer, como a gente precisa se questionar a respeito de como a gente vive, do que a gente gosta, o que nos faz bem, o que não nos faz bem. Por quê? Porque quando a gente faz isso o tempo inteiro, constantemente, fatalmente a gente vai saber reconhecer quando alguma coisa fora do normal acontecer. E aí naturalmente você fala: opa, isso não está legal, isso está fora do circuito, isso não é sabe, a normalidade. Então eu preciso obviamente tomar atitude em relação àquilo, para que esse gatilho emocional não vire uma coisa na sequência da outra, entende? E me leve para uma vibração ruim, que é uma coisa que não vai me fazer bem, logicamente, entendeu? Então a ideia é ficar muito mais atento com esses gatilhos emocionais, porque fatalmente a nossa vibração pode nos levar para uma situação de baixa vibração, que naturalmente vai atrair coisas que não são adequadas para nós, que não são legais, né? Enfim, é isso que eu queria dizer para vocês, tá? Mas aqui, né, esse momento aqui é o momento da playlist Evangelho no Lar, e por conta disso a gente se encontra aqui para fazer preces, naturalmente. Tá bom? Como vocês sabem, sempre, além do Giló, hoje o Giló está aqui do meu lado,
E o Giló é uma coisa, ele sempre arruma um jeito de chamar a atenção quando eu vou fazer prece. Ele, por exemplo, agora estava em cima do Evangelho, do livro e tal. Bom, como é uma proposição espírita, a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, como referência de leitura. A gente usa também esse livro aqui, Reflexões de Jacó, da Irene Pacheco Machado. E a gente usa também esse livro aqui do Serpembaba, Mensagens de Amor e Autoconhecimento, que são mensagens bem legais, muito legais, né? E obviamente são livros de referência e obviamente nos cabe, né? Como se tratam de obras mediúnicas, todas as três, elas têm que ser analisadas e têm que ser confrontadas, vamos dizer assim, de certa maneira, com alguma lógica, a fim de que a gente não tente transformar o espiritismo numa religião, né? Afinal de contas, o espiritismo ele é uma doutrina e, portanto, a gente deve, na medida do possível, ter um comportamento condizente com o espiritismo e não um comportamento definido pelo espiritismo, né? Porque quando você tem um cânone, quando você tem uma regra, então você tem uma coisa que você tem que obedecer, e não é isso, né? Então, obviamente, a gente tem que avaliar e questionar tudo que a gente lê. Por conta disso, é que a escolha dessas obras são livres e eu espero que adequadas para a noite de hoje. Tá bom? Bom, como a gente sempre faz, a gente vai fazer 8 minutos de respiração e após isso, então, a gente começa a evocação dos nossos bons amigos. Legal? Eu vou colocar uma musiquinha aqui pra gente fazer esse exercício de respiração. E como é que funciona, né? Como é que funciona essa... Deixa eu ver se vai começar. Como é que funciona essa respiração? Vou explicar aqui pra vocês. É assim, ó, a gente inspira e pausa até a metade da capacidade pulmonar. Então a gente vai inspirar até a metade. Aí a gente continua inspirando, segura um pouquinho e aí a gente solta lentamente. Quando a gente solta lentamente, a gente imagina uma fumaça branca saindo do nosso pulmão, do nosso nariz, boca, por aí vai, tá bom? Então eu vou marcar aqui os 8 minutos, nós vamos respirar e vai no seu tempo, procurando, né, se acalmar, procurando entrar num estado diferente, tá bom? Que é o estado de prece, o estado de sintonia positiva, tá certo? Vamos lá? Marcando então.
Muito bem, muito bem. Terminando a musiquinha aqui, a gente já coloca então a evocação dos nossos bons amigos, tá bem? Que é a etapa que nós vamos fazer aqui a partir de agora. Tá legal? Sendo assim, nos colocamos à disposição a partir de agora dos nossos bons amigos espirituais para que nos ajudem, contemplando-nos com a vossa presença, orientando os nossos pensamentos e permitindo uma interpretação adequada das leituras do dia de hoje. Nós possamos vibrar livres dos pesos do dia, de maneira positiva e feliz, gerando e criando uma egrégora positiva para as consciências necessitadas, e que os bons espíritos possam aproveitar essas vibrações para trabalhos de recuperação, alívio, tratamento e da maneira que bem entenderem. Que nós possamos ser uma simples ferramenta na mão desses amigos maravilhosos que nos ajudam sempre. Pedimos aos bons espíritos que nos abençoem e encham o nosso coração de alegria para uma vibração adequada e positiva. E que Jesus nos proteja e abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos?
Chegando a casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar a sua refeição. Quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, pois diziam: ele tinha perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram, ficando do lado de fora, e o mandaram chamar. O povo estava sentado ao seu redor e disseram-lhe: responde, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21, de 31 a 35. Também no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo de 46 a 50. Aí vem a explicação. Certas palavras ditas por Jesus soam estranhas, parecendo contraditórias com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não perderam a oportunidade de fazer disto uma arma, dizendo que Jesus se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por pedra angular, por base principal, a lei de amor e de caridade. Não poderia destruir de um lado o que tinha estabelecido do outro, de onde é preciso tirar essa consequência rigorosa, que certos ensinamentos estão em contradição com aquele princípio básico, porque as palavras que se lhe atribuíram foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou nem são dele. Causa estranheza, com razão, Jesus mostrar nesse caso tanta indiferença para com seus parentes e, além do mais, renegar a sua mãe. Em relação aos irmãos, sabemos que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco avançados não compreendiam a sua missão. A conduta de Jesus, conforme entendiam, era esquisita e os seus ensinamentos não os tinham convencido, já que nenhum deles tornou-se seu discípulo. Parece que até certo ponto compartilharam das prevenções dos seus inimigos. O fato é que eles o tinham mais como um estranho do que como um irmão, quando se apresentava em família. E São João Batista afirma positivamente: não acreditavam nele. Essa frase, não acreditavam nele, está no livro de João, capítulo 7, versículo 5. Quanto à sua mãe, ninguém poderá contestar a sua ternura para com o filho, mas é preciso deixar claro que também ela parecia não fazer uma ideia muito exata de sua missão, pois, ao que se sabe, nunca exigiu seus ensinamentos, nem lhes deu testemunho como fez João Batista. A atenção maternal era nela o sentimento dominante. Quanto a Jesus, supor-se que houvesse renegado a sua mãe seria desmerecer-lhe o caráter. Tal pensamento não pode ser daquele que disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe. É preciso, portanto, procurar um outro significado para essas palavras de Jesus, que quase sempre são encobertas de toda forma simbólica. Jesus não perdia nenhuma ocasião para dar um ensinamento e aproveitou então a chegada da sua família para estabelecer a diferença que existe entre parentesco corporal e parentesco espiritual. E se a gente for pensar, por exemplo, em termos familiares, a gente está falando de egrégora, correto? Então, por exemplo, tudo que é simpático a uma determinada coisa pertence a um grupo. Tudo que é simpático a outra determinada vibração é outro grupo. Podemos dar um exemplo assim: independente do credo, vamos supor, dentro de uma igreja tem um tipo de vibração. Dentro de uma organização criminosa tem outro tipo de vibração. Entende? Não quer dizer que uma esteja... não vou entrar aqui no mérito de quem está certo ou de quem está errado, mas só para vocês entenderem de que
Provavelmente esse era o sentido que Jesus queria dar, entende? Esse era o sentido que para ele fazia sentido, que é o que? É da vibração. Quem é que está onde? Quem é que participa de quê? Quem é que faz o quê? Entende? E não simplesmente, não adianta você, por exemplo, dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, tá, isso da boca para fora, isso não gera vibração nenhuma. Isso simplesmente você está dizendo que é, o que faz e tem isso que ela, efetivamente você não está fazendo nada. Então, efetivamente você não está vibrando. E para Jesus, obviamente, ele sentia essa coisa da vibração. Tem até mesmo no Evangelho uma passagem que quando ele está caminhando, acho que quando ele vai à casa de Zaqueu, se eu não estou enganado, enfim, tem uma passagem que diz no Evangelho que em determinado momento ele está passando e alguém vai e toca na túnica dele, né? E aí ele provavelmente ele diz, né, está escrito lá no Evangelho, que ele diz, quem me tocou? E é óbvio que ele não iria, né, se referir a isso se não fosse um toque que de algum jeito tirasse alguma coisa dele, ou a paciência, ou muita energia, entende? Então assim, eu imagino que, por exemplo, e aí obviamente ele vai usar também esse evento para deixar alguma coisa registrada, né? Provavelmente, né? E aí provavelmente ele estava passando em algum lugar, alguém tocou ele de uma maneira que deve ter drenado tanta energia dele, mas tanta que ele falou, meu Deus, que desgraça que é essa daqui, que negócio é esse que está aqui do meu lado? E aí obviamente quem foi que me tocou? E ele obviamente que ele sabia quem eu havia tocado, isso não há dúvida nenhuma, né? Mas eu acredito que ele usou esse mote para depois explicar a respeito disso, que era para de alguma maneira mostrar para aquele povo daquela época que ele sentia essas vibrações, né? E que era importante isso. Por exemplo, quando a gente fez na outra playlist a leitura do livro de Tomé, o Evangelho de Tomé, né, lá da biblioteca de Nag Hammadi, a gente entende que Jesus, obviamente, ele sempre disse, né, pelo menos segundo Tomé, que não precisa de nada, né, que não precisa que por uma conexão total com Deus, com o Pai, no caso, né, você não precisa de templo, você não precisa de nada. Obviamente, ele estava e um pouco mais longe ainda. Na época de Jesus não existia igreja. Então Jesus ele vinha falar de vibração, Jesus ele vinha falar de harmonia, de sintonia. Era disso que ele estava falando, sintonia, de você com você mesmo, entendeu? Então Jesus não pintava castigos como forma de convergência, ou seja, ele não usava ameaças para convencer as pessoas das coisas. Ele simplesmente usava de vários artifícios para mostrar que a gente poderia chegar até ao Pai, e tem isso também no Evangelho através dele, ou seja, da maneira como ele buscava dentro dele, o Deus, ou seja, o Pai, né? Então, ou seja, ele provavelmente trazia com ele uma maneira de tentar dizer para as pessoas que era necessário que as pessoas se conhecessem. A partir do momento que ela desenvolve essa capacidade de autoavaliação, de autoconhecimento, naturalmente ela vai se aproximar de Deus, né? E eu acho que o que passa disso aí é mediunidade, aí é fé, é elemento de fé, né? Se acredita se quiser, quer dizer, aí é qualquer nota, né? Porque senão aí a gente fica meio sem parâmetro. Mas o que eu quero dizer é que se a gente for olhar por esse lado, né, que é o lado da vibração, né, o lado vibratório da coisa, aí faz completamente sentido quando ele explica, ele dá essa frase: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né?
porque fatalmente ele estava se referindo à vibração daquelas pessoas que estavam com ele naquele momento, comungando das mesmas ideias, do mesmo momento, enfim, desse tipo de coisa. Acho que ficou claro, não é isso? E eu gostaria, a partir disso, que nós, falando de egrégora, que nós fizéssemos uma vibração pela espiritualidade, tá? Pelos nossos irmãos necessitados e também, né, obviamente, pelos espíritos ajudadores, pelos mentores, pelos trabalhadores em Cristo, pelos irmãos que de um jeito ou de outro se aproximam da crosta terrestre e com isso elevam essa vibração. Então, assim, a gente está falando de egrégora, a gente está falando de boa vibração, né? O tempo inteiro a gente precisa pensar dessa maneira. Porque eu acho que quando a gente pensar dessa maneira, tudo vai ficar mais claro, os evangelhos vão ficar mais claros, a Bíblia vai ficar mais clara, a religião, as religiões vão ficar mais claras, o entendimento entre os povos vai ficar mais claro, né? Que eu acho que é isso, né? É a vibração. Quando você entende a vibração, acho que tudo funciona. E ainda que hajam equívocos, né? Se você estiver atento na vibração e aprender a ler as vibrações, você jamais vai se enganar a respeito do que é realmente verdadeiro, do que é realmente bom, do que é realmente puro, do que é realmente um sinal do bom caminho. Então vamos pedir pela espiritualidade, vamos lá? Cada um escolhe aí o seu alvo mental e vamos fazer uma vibração bem legal. Eu vou fazer uma vibração especialmente pelos meus bons amigos que sempre me ajudam, que sempre me orientam, pelo meu mentor também, pelos meus mentores. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, enche os nossos corações de boas vibrações, para que nós possamos abarcar o nosso entorno, a nossa casa, aqueles que convivem conosco, independente dos planos ou dimensões. Queridos bons amigos, aceitem o nosso abraço carinhoso e permita que nós continuemos vibrando positivamente por todos aqueles que necessitam. Se for da vontade do Pai, que essas vibrações sejam usadas para os nossos irmãos que sofrem ou necessitam de amparo, que assim seja. E que Jesus abençoe a todos nós, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Jesus, entrando em um lar pobre, dizia que a paz esteja com todos. E todos comiam junto dele. Certa vez, entrou no lar dos poderosos e estes lhe roubaram a paz, crucificando. Olha que coisa interessante, né? Parece que foi uma frase escolhida para o momento. Né? Você vê uma coisa da vibração também, né? Quem são minha mãe e meus irmãos? A mesma coisa, você vê, ele foi lá na goma dos caras, vamos dizer assim, né? Ele foi lá no lugar de baixa vibração, né? E, obviamente, como literalmente ali, né? Roubaram a paz dele e crucificaram, né? Quer dizer... É lógico que a gente não vai discutir os motivos, né? Porque Jesus provavelmente sabia tudo que
que ele deveria passar naquele momento, acredito, né? Pela sensibilidade que ele devia ter, né? Talvez não completamente, mas isso não vem ao caso. O fato é que ele provavelmente sentia uma vibração ruim vindo daquela situação, naquele lugar, mas obviamente ele decidiu fazer essa escolha, né? Enfim. E o mais importante é que quando a gente avalia por esse lado vibracional, da vibração, né? Não importa qual seja a fonte que nos inspira, entende? Não importa qual é a fonte que você vai beber, não importa se você é budista, não importa se você é evangélico, se você é muçulmano, não importa se você é satanista, não importa se você é jurema, reiki, yoga, não importa, né? O que interessa é a vibração. Então, se você está fazendo algo efetivamente bacana, que gera uma vibração legal, que gera uma coisa bacana honestamente, né? Ou seja, de maneira honesta, naturalmente isso tem o seu cunho de espiritualidade embutido. E essa busca pessoal é muito legal. E avaliando pela vibração, como eu já disse no começo desse vídeo, você pode até cometer alguns equívocos, né? Porque a gente ainda está aprendendo muita coisa, mas fatalmente a gente vai ser bem guiado, né? Posso dar um exemplo muito simples aqui, por exemplo, se você está caminhando na rua e acha uma carteira, você devolve ou fica com ela? Né? Então, se você faz o que é certo, naturalmente, você está dentro de uma egrégora de proteção, de boa vibração, entende? É isso. Então, assim, e olhando para a vibração, né? Poxa, tipo assim, se você se coloca no lugar do outro e fala, poxa, o cara perdeu dinheiro, outra pessoa perdeu dinheiro, a carteira eu vou devolver. Aí você vai lá e devolve, naturalmente isso vai gerar uma egrégora, vai virar uma vibração. Agora vocês imaginem se a gente conseguisse perceber com facilidade essas vibrações, como seria mais fácil viver, né? Imagina como seria mais fácil viver no mundo de hoje. Só que enquanto a gente está olhando para o nosso corpo, né, para o nosso corpo físico apenas e para tudo que é material, a gente ignora esse conhecer dessas vibrações e naturalmente vive mais difícil. Porque a gente tem que e aí, né, tendo que desconfiar de tudo, tem que ser burocrático, tem para se proteger disso, proteger daquilo, para fazer isso, para não fazer aquilo, para não sei o que lá, a gente criando sistema de vidas para proteger o corpo disso, daquilo, naturalmente a gente vive mais difícil e por conta disso a gente fica mais vinculado ao corpo, porque você precisa demandar mais atenção para cuidar do corpo. Então a vida fica mais pesada, né? E é louco isso. Então assim, dentro dessa linha de tempo, essa linha de, sei lá, da vida, como seria bom se a gente conseguisse, na medida do possível, entender as vibrações e aprender a ler as vibrações, né? A gente naturalmente viveria bem mais fácil, acredito. Tá certo? Ou seja, conheça a ti mesmo. Gente, vamos aproveitar esse momento então para a gente fazer uma prece por nós mesmos agora. Então daí a gente pode focar nas nossas dificuldades, nos nossos desafios. E eu gosto sempre de dizer assim, eu não gosto de pedir muito não, porque assim, os mentores sabem exatamente o que a gente precisa. Eles sabem exatamente o que o nosso subconsciente está precisando, está pedindo, está implorando, eles sabem. No fundo eles sabem. Às vezes a gente não entende os milagres da nossa vida. Mas os nossos mentores que sempre nos acompanham, os espíritos amigos, eles sabem exatamente o que a gente precisa. Então eu não gosto de ficar pedindo, né? Eu peço apenas as bênçãos e que eu tenha capacidade de entender esses sinais, porque é isso que é o grande lance, né? Então, mas também não estou criticando ninguém, nem estou tolhendo você de fazer o pedido que você quiser. Peça o que você quiser, entendeu? Porque você é livre para fazer o que você quiser, tá bom?
Vamos lá? Queridos amigos, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, abençoem as nossas vidas, enchendo o nosso coração de bondade e de esperança, para que nós possamos vibrar sempre positivamente, levando a paz onde ela não existe. Permita-nos, bons espíritos, a enxergar oportunidades de fazer o bem. Permite-nos a saúde, para que nós possamos ter o maior tempo possível para o desenvolvimento das nossas faculdades conscienciais. Se for da vossa vontade, abençoa as nossas tentativas, abençoa a nossa saúde e a nossa vida, para que aquilo que desejamos possa florescer em nossa vida. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Para complementar aqui, eu vou pedir aqui uma reflexão, né? Vou fazer uma reflexão para a gente fechar a nossa prece. Minha leitura aqui é tempo de plantar. Aí vem: a impaciência é uma derivação da ansiedade. Muitos buscadores espirituais iniciam o caminho por causa de um sofrimento que a ansiedade gera, mas acabam transferindo essa ansiedade para o caminho espiritual. Antes você tinha ansiedade em relação à realização material, e agora você se torna impaciente e ansioso com relação à realização espiritual. Portanto, tenha calma. Através do conhecimento e das práticas nós estamos plantando sementes, mas não podemos saber quando elas germinarão. O nosso trabalho é cuidar das sementes, sem determinar quando elas irão brotar e dar flores e frutos. Eu tenho, Deus que me livre disso, um comentário para fazer aqui, mas, né, que vai que passa um anjo e diz amém. Mas assim, a gente percebe hoje em dia muitas pessoas, né, que colocam conteúdo na internet a respeito de espiritualidade, e você percebe essa ansiedade nelas, né, espiritual, que é assim, é um negócio de, para você criar conteúdo, você tem que colocar alguma coisa que seja polêmica, alguma coisa que seja impactante. E aí você vê muitas pessoas trazendo as certezas absolutas, assim, de como que é um exemplo, como que é o umbral, como que é isso, como que é aquilo, como que é tal, porque o livro tal diz isso, o livro tal diz aquilo, porque todo mundo tem certeza de tudo, né? E isso cansa, eu acho, né? Eu acho que isso cansa. Eu acho que assim, uma espiritualidade saudável é aquela onde ninguém tem certeza de nada, onde cada um tem os seus grandes desafios para lutar, né? Que são pessoais e intransferíveis, né? Tem uma frase que diz assim, que as maiores vitórias não têm testemunhas, né? Que geralmente são as vitórias que a gente tem sobre nós mesmos, né? Por exemplo, eu devolvo ou não devolvo a carteira, né? Para alguns isso pode ser um desafio muito grande.
Para outros, a esposa ou o esposo diz: eu digo o que eu sinto para ele ou para ela ou não. Às vezes isso é um desafio muito grande. E assim, independente de onde você esteja, qual seja a sua situação, gênero, cor, país, não importa nada disso, todo mundo tem o seu desafio, na medida em que você olha detalhadamente para dentro de você e procura reconhecer essas arestas que precisam ser lapidadas na sua consciência. Então, na medida em que você olha para você, você vai saber identificar essas coisas que precisam ser consertadas. E obviamente você vai saber o tamanho da bronca que é, ou seja, a dificuldade que é de suplantar essas dificuldades, de encarar esses problemas, de resolver essas questões. E eu acho que isso é a verdadeira espiritualidade. Eu acho que isso é totalmente espiritual, no sentido de você tentar encontrar Deus dentro de você, né? Deus, esse ser perfeito que está dentro de você. E para encontrar esse Deus perfeito, você precisa tirar os atrapalhantes, você precisa tirar as coisas que ofuscam a tua visão de Deus dentro de você. Porque nós somos deuses imperfeitos, né? Nós temos as nossas dificuldades, os nossos desafios. Só que se você olha para você e não consegue identificar quais são essas arestas que precisam ser lapidadas, você vai olhar uma coisa feia. Você não vai conseguir encontrar Deus, né? Claramente, porque você precisa acertar umas coisas, tirar umas coisas da frente, ajeitar e limpar. Quando você limpa, você enxerga o que está lá dentro, que é essa força incrível que cada um traz dentro de si, que obviamente pode levar a gente para outros patamares, para as outras dimensões, para outros lugares, enfim, para Deus, né? Ou seja, reintegrar ao todo, quando a gente consegue essa reintegralização com o todo. Então acho que é por aí que é o negócio, entendeu? E é por isso que eu acho que essa coisa, a gente não precisa ter pressa. A gente não precisa ter pressa, não tem que ter um protocolo. Não é uma faculdade espiritual que, não, beleza, eu vou falar tudo isso daqui, eu vou ler todos esses livros, eu vou não sei o que lá. Isso não serve para nada. É lógico que é importante você ler para você encontrar leituras que possam te ajudar nos teus questionamentos, no teu entendimento. Então a erudição é importante nesse sentido, de você entender quem é você, como que a tua consciência funciona, quais são os problemas que o teu corpo traz e como a influência como esse corpo influencia o teu espírito. Eu acho que isso é importante, mas é uma coisa pessoal, é intransferível. É cada um, sabe? Não adianta, por exemplo, eu vou ler, sei lá, a Bíblia inteira. É como se eu dissesse para você assim, não adianta você decorar um dicionário, isso não faz de você um bom orador. Vai ajudar, claro que vai ajudar, mas não vai fazer de você um bom orador o fato de você ficar decorando dicionário. Entende? É lógico que pode potencializar, pode te ajudar, mas uma coisa não tem muito a ver com a outra. Entende? Elas são complementares. Eu acho que o grande lance da espiritualidade do futuro é justamente essa. É você com você mesmo. Então assim, certeza, acho que ninguém vai ter, ninguém pode ter. Quando você tem uma certeza de que, eu tenho certeza que, meu amigo, eu já penso assim, eu tenho certeza que você não sabe o que você está falando. Porque certeza ninguém tem, ninguém pode ter certeza. Se você for uma pessoa minimamente inteligente, não tenha certezas, né? Até porque se você pegar, enfim, eu ia dar um outro exemplo aqui que mas a gente precisa na verdade na medida do possível se ajudar, no sentido de olhar para dentro de nós e encontrar o que precisa ser arrumado. Afinal de contas, nós estamos aqui nessa experiência na Terra justamente para isso, para tentar arrumar o que não está, o que a gente não conseguiu ainda. E essa que é a grande escalada da espiritualidade, e eu acho que essa espiritualidade nunca vai ser ou pode ser desmentida de nenhuma maneira.
porque essa é real e ela só depende de você, em qualquer situação que você esteja. Então reflita sobre isso, reflitamos sobre isso, né, no sentido de a gente tentar criar uma mentalidade que não nos prenda em padrões, em regras, em coisas que pode nos frustrar, que pode nos colocar uma máscara de hipocrisia ou de soberba. Enfim, vamos refletir sobre isso, que eu acho que é uma reflexão importante, tá bom? Agradeço demais a presença de vocês aqui e que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar, tá bom? Boa semana para vocês e a gente fica por aqui, até lá.